Oi, 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 pessoal! Tava com saudade de vocês. Como é que vocês estão? Estão se cuidando? E para falar em cuidados, hoje eu trouxe três convidados que são três médicos. O nosso querido Luiz Roberto Terzian. Terzian, ele é dermatologista, cirurgião dermatologista, ele é professor da Faculdade de Medicina da UBC e dá aulas de cirurgia micrográfica de Mohs. Vocês sabem o que é cirurgia micrográfica de Mohs? Vocês vão aprender. Tem a ver com câncer de pele, que é o câncer de maior incidência no Brasil e no mundo. Então, esse tema é muito importante, porque se você não tem câncer de pele, espero que você não tenha na vida, mas você sempre vai conhecer um vizinho, um colega, um amigo, um tio, uma mamãe que tiveram câncer de pele ou que estão com suspeita de câncer de pele. Então, prestem muita atenção nas dicas que o Dr. Luiz Roberto Terzian vai dar. E o que eu não falei de mais importante do currículo dele é que ele é meu amigo. Trabalhamos juntos, fazemos cirurgias juntos, sempre que eu tenho câncer de pele. Eu não tenho dúvidas. Eu já ligo para o meu amigo Terzian. Terzian, vamos fazer a cirurgia? Vamos. E com ele eu estou super tranquila. O Terzian tem uma esposa maravilhosa que está aqui conosco, que eu me lembro dos dois se conhecendo na faculdade de medicina, na Escola Paulista de Medicina, não é? É verdade, foi há algum tempo atrás, algum tempo. Pouco tempo atrás, bem pouquinho. É a Claudinha Terzian, agora, né? A Claudinha, porque ela sempre foi muito querida e tinha esse apelido de Claudinha que permanece até hoje. E também porque ela fez pediatria, então os pediatras é tudo no diminutivo, tudo inha, inha, inha. Ela fez uma coisa super difícil, que é hematologia pediátrica. Vocês sabem o que é hematologia pediátrica? Vocês vão aprender. Estuda as doenças do sangue. Mas hoje a Claudinha, além de ter essa formação e ser professora de universidade, ela vai contar, ela vai vir em muitos episódios aqui, porque ela vai fazer um estágio comigo aqui, já que ela faz a medicina do estilo de vida, ela vai explicar o que é essa especialidade. Quero saber muito, não vai dar para caber numa sessão, numa entrevista, então ela vai voltar muitas vezes aqui para falar disso, né, Claudinha? Volto com certeza, é um prazer estar aqui. E a minha estagiária, não é estagiária, brincadeira, nossa médica assistente, a doutora Thaís. Obrigada pelo convite, doutora. A doutora Thaís está aqui de estagiária hoje. Ela vai ver se ela vai ocupar aqui uma cadeira de co-host comigo e receber os convidados, porque ela me ajuda muito lá no consultório. E eu falei, além de aprender dermatologia, de aprender a cosmetria, eu quero que ela aprenda também essa parte de comunicação, eu quero que ela se desenvolva. Então, você que está aí em casa, para incentivar os médicos que estão aqui, principalmente a doutora Thaís, dê o seu like, se inscreva no seu canal, manda lá para aquele amigo que tem algum problema de saúde e que gosta de ouvir um bate-papo com médicos falando de medicina, porque hoje o assunto vai ser medicina e nós vamos começar com o câncer de pele. Meninas, vocês estão fazendo estágio aqui? Mas eu vou explicar para vocês que a conversa é livre, não tem um roteiro exato, mas às vezes para o paciente entender alguns termos, a gente repete e explica mais detalhadamente. Isso porque as pessoas estão em casa, às vezes são leigas e tem os nossos
ligantes, que são alunos da Faculdade de Medicina que estão aprendendo. Então, nós temos que, às vezes, detalhar alguns termos. E a Thaís já está acostumada de receber os nossos fellows, né, na Human Clinic. Então, a Thaís também já sabe lidar um pouquinho com esse pessoal novo, né? Tem que ser uma linguagem mais simples. Mas, Terzian, vamos lá, vamos falar sobre o câncer de pele. Terzian, que cânceres de pele que você vê mais aqui no Brasil? Olha lá, Érica. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer e uma satisfação estar aqui com você, estar aqui com os nossos espectadores. E eu adoro falar disso, câncer de pele, cirurgia, do que eu faço. É uma paixão para mim, não é um trabalho, né? É verdade. Eu, graças a Deus, consegui unir o trabalho com a paixão, então fica tudo mais fácil. Sim. O câncer de pele, como a Érica falou... Posso chamar de Érica, né? Não precisa doutora. Não, pode chamar de Érica. Como a Érica falou, que é uma amiga lá da faculdade, a gente fez dermatologia juntos. Eu, um pouquinho antes, ajudei ela ali, mas a gente aprendeu muita coisa juntos e até trabalha juntos. O câncer de pele é o câncer mais comum do ser humano. Quase que 1/3 de todos os tumores é pele. Então a gente fala, mama tem mais, útero tem mais, próstata no homem. Não, é pele. E quais são os principais cânceres de pele? Em ordem de frequência, o mais comum é o carcinoma basocelular. Verdade, tem muito basocelular no Brasil. Nossa, no mundo todo, né? Tem, demais, demais. E aparece, inclusive, em peles escuras, não é só em quem tem pele branca, não. Pele clara tem mais, mas pele escura também tem. O basocelular vai aparecer como um carocinho na pele, uma espinhazinha que não cicatriza, uma cicatriz que apareceu e cresce, às vezes sem sintoma nenhum. E às vezes quando enxuga, mexe, aquilo sangra, depois cicatriza. Só que ele nunca vai embora totalmente, ele vai embora por uns períodos e tal. E muitas vezes a pessoa nem desconfia que aquilo pode ser um câncer. Nesse caso é importante procurar seu dermatologista. Ele vai fazer um exame, às vezes até tirar um pedacinho, que chama biópsia, para ter a certeza do diagnóstico do basocelular. E, por sorte, esse tumor, que é o mais frequente, tem um risco praticamente zero de gerar metástases, de espalhar e pôr a vida em risco. O paciente, a pessoa que está em casa, ela tem muito medo de espalhar. Nossa, tem um câncer e dele espalhar. E sabe o que é interessante, Terzia? A gente salientar que o câncer de pele tem cura, principalmente quando diagnosticado precocemente. Nessa fase, já detectou na biópsia, já programa a cirurgia, porque é curativa, não é? Sem dúvida. Quase todos os cânceres de pele também, claro. Diagnóstico precoce é fundamental. Chegar antes daquilo ficar grave. Às vezes as pessoas ficam com medo. Eu não vou pro médico, quem procura acha, né? Eu já ouvi muito isso. E esse negócio de quem procura acha é complicado, porque... E quem não procura e não acha, vai ficar pior. Quando achar, pior. O negócio vai estar feio. Verdade. Né? Falar, não mexe que piora. Em câncer falam muito isso, não mexe que piora. Não, é o contrário. É porque mexeu e foi atrás que descobriu que tem alguma coisa um pouco mais grave ali por trás. Então, o quanto antes chegar, melhor e mais simples vai ser o tratamento. E vai aumentar de complexidade conforme a gravidade. Isso serve para todos os tumores. O basocelular não espalha, mas ele destrói. Então, operam muitos tumores na face, na pálpebra, nariz, ao redor da boca, orelhas. Ele está meio centímetro a mais na asinha do nariz, na bordinha do olho ou no lábio. Faz muita diferença. Dano estético e funcional. E se não trata, ele vai destruindo. Eu já vi coisas horrorosas com basocelular, impressionante. Sim, verdade. A gente via na faculdade aquelas pessoas que muitas vezes vinham até da roça, tomavam muito sol a vida toda e não havia médico. Não havia médico e, principalmente, não havia um especialista na pele. E tinham aquelas feridas que iam tomando sol a vida toda e aumentando. E quando chegava, era um baso mais em condições já de invadir, porque ele não dá metástase de se espalhar para órgãos distantes, mas no local que ele está, ele vai invadindo tudo que ele encontra, não é?
Vai, invade, destrói cartilagem, invade, destrói osso. Às vezes ele vai correndo por um nervinho. Já vi alguns que entraram no osso, que foram para o cérebro, destruição e morte por vasocelular, por invasão e continuidade local. Então, ele normalmente não é nada disso. Normalmente ele é um tumor mais tranquilo, localizado. E tem tratamento simples. Alguns vasocelulares podem ter tratamento destrutivo, se é pequenininho no corpo, por exemplo. Os do rosto, quase sempre a opção principal é cirurgia. E a gente vai conversar sobre os tipos de cirurgia que tem daqui a pouquinho, né, Erika? É verdade. Thaís, você que está trabalhando, está na linha de frente de atendimentos básicos de dermatologia, tem aparecido muito câncer de pele? Bastante, para não dizer toda semana, quase que todo dia. Olha, Thaís. E você mesma tem feito a biópsia? Eu faço a biópsia. Se o tumor é menorzinho e precisa da cirurgia em nível ambulatorial, acabo fazendo. Se é maior, mais complexo, tem que rodar o retalho, eu acabo encaminhando para fazer em centro cirúrgico. Se for pequenininho, ambulatorial, eu mesma resolvo mesmo. Ah, isso é bom. Isso é muito bom. Eu gosto de ver os jovens dermatologistas, isso mesmo, fazendo a cirurgia dermatológica. É aquilo que a gente preconiza e ensina, que eles façam, porque isso, você vê o que a Thaís falou, já detectou, faz a cirurgia ambulatorialmente, já resolve. Porque até o paciente conseguir um centro cirúrgico. Eu, quando chamo o Beto para operar, vocês conhecem como doutor Luiz Roberto Terzian, mas eu chamo ele de Beto. Quando eu vou com o Beto fazer uma cirurgia, é porque realmente já não pegou na biópsia e a lesão está bem grande. Então, aqueles casos que a gente pega, né, Terzian, perto do olho, perto da asa do nariz, no lábio superior, casos difíceis que não dá para você ter uma margem cirúrgica grande, porque você pode deformar a pessoa, não dá para você fazer uma ampliação de 0,5 centímetro de cada lado, fica difícil. Aí nós vamos ter que recorrer à famosa cirurgia micrográfica de Mohs, não é? Exatamente. Essa cirurgia, como é que é o normal? O padrão é a remoção do tumor, mas tem vários jeitos. O padrão, o tradicional, é você dar uma margem, como a doutora Érica falou. Por exemplo, 0,5 centímetro. Então, você tem o tumor, e aí se vai tirar 0,5 centímetro a mais para cada lado, então é mais 1 centímetro do diâmetro, né, dessa lesão. Então, se o tumor tem 0,5 centímetro, já vai para 1,5 de diâmetro. E até o fundo, chegando no músculo. Então, fica uma remoção muito ampla. Verdade. Mas esse é o padrão. A cirurgia especial para tumores em áreas delicadas, que a gente não quer tirar muita pele, ou então para perseguir o tumor, porque às vezes ele tem prolongamentos, como se fossem raízes, para ficar mais fácil de entender. Então, a cirurgia micrográfica vai detectar essas raízes. Mas o que é isso? É uma cirurgia igual, que tira o tumor sem margem nenhuma, e aí tira uma margem pequenininha, 1 milímetro, 2 milímetros. Toda essa margem é mapeada com código de cores e examinada na hora da cirurgia. Chama micrográfica, porque a gente examina no microscópio e faz um mapa no ato da cirurgia. Com isso, eu vou saber, quem vê a lâmina é o próprio cirurgião, que tem que ter conhecimento de patologia dos tumores de pele. Aí eu vou lá e vejo todas essas lâminas na hora. O paciente está lá no centro cirúrgico, eu estou na salinha de patologia examinando. Aí eu vejo se tem ou não tumor. Muitas vezes essa margenzinha de 1, 2 milímetros já cura totalmente o tumor. E eu consegui preservar muito. E consegui uma cura maior. 99% contra 90% a 95% da técnica padrão. Ué, mas como é que se tira menos e cura mais? Está errado isso. Não, é que é o exame. Eu vou perseguindo. Às vezes eu chego mais que 0,5 centímetro, que é quando a cirurgia micrográfica consegue curar e a outra não. Se eu vejo que está positivo, eu volto para a sala cirúrgica e só onde é que tem tumor eu tiro mais um pouquinho. E aí eu examino outra vez, até eu ter certeza que o tumor saiu. Às vezes eu vou 6 milímetros só num ponto, aí fica redondinho, e um bico assim, como uma raquete. Isso às vezes acontece, eu consegui perseguir o tumor, tirei tudo, e aí acabou a fase de remoção de tumor. Na mesma hora,
Eu vou fazer uma plástica para reconstruir e deixar a cicatriz o menor, o mais delicada possível, com o mínimo de dano estético e funcional. Então, a cirurgia micrográfica de Mohs é isso. O objetivo dela é, número 1, aumentar a cura do tumor de pele. Número 2, diminuir o máximo a remoção da pele normal. Então, eu preservo o tecido saudável. E está indicado para isso, tumores agressivos, tumores irregulares, que você não consegue ver direitinho onde acaba o tumor e começa a pele, aí vai ver na célula, né? Verdade. Esses tumores que operaram e voltaram, que tem muitos prolongamentos. Então, para esses tumores, a indicação da cirurgia micrográfica é precisa. Sim, e você consegue um resultado plástico maravilhoso. O Terzian, para quem não sabe, é um dos maiores reconstrutores da face pós-cirurgia de câncer de pele. Eu falo do Brasil, mas mundialmente também reconhecido. Você sabia disso? Não sabia. Você sabia que ele estudou comigo? Não, ele não estudou comigo, não. Eu estudei com ele. Foi seu R+. Foi meu R+. Você sabia disso? Descobri agora. Pois é, tá vendo? Por isso que eu quis trazer a estagiária para ela conhecer. E, bom, Claudinha deve ter maior orgulho, né, do Terzian. Tenho, e as filhas também. Todo mundo morre de orgulho dele lá em casa. E como é que é o estilo de vida dele? Como é que ele é em casa? Porque eu sei que é corrida a vida dele. Já entrei com o Terzian em cirurgias em que nós fomos ficando. Chegamos na hora do almoço e saímos meia-noite, lembra? Foi uma cirurgia, acho que no São Luís. E também ele opera em todos os hospitais. Então, quais são os hospitais que você opera? Einstein, São Luís, Samaritano. Também no Sírio-Libanês, no Vila Nova Star. Vila Nova Star. E assim, onde ele opera, eu vou. Então, o paciente tem tumor, eu ligo para o Terzian e falo, olha, paciente com carcinoma basocelular, nariz, precisamos fazer... Que hospital que você indica? Eu indico tal. Vamos ver se o paciente pode fazer naquele hospital, arranjada toda a cirurgia... E nós vamos, e eu tô lá junto, faço questão de acompanhar o paciente, faço questão de ir junto, porque também tem o segmento do pós, né, que é importante, que a gente precisa falar que depois da cirurgia precisamos fazer consultas frequentes até 5 anos, depois de 5 anos que é a alta, então, muito importante. O médico que fizer a detecção do tumor, se ele gostar de cirurgia dermatológica, ele pode acompanhar o paciente dele. O Dr. Terzian, exatamente, o Dr. Terzian, ele autoriza a gente, né? Então, um hospital autoriza e o dermatologista, colega, vai operar junto com ele. E como é que é o estilo de vida dele, já que é tão corrido? Ele tá fazendo... Porque quando eu conheci, ele jogava futebol. Ele joga tênis. Ele jogava tênis. Ele tá jogando? Tá jogando. O estilo de vida dele, principalmente depois que eu fui para medicina do estilo de vida, deu uma boa melhorada. Primeiro, eu acho que já era razoável, porque o Beto, ele faz, como ele falou, aquilo que ele ama. Então, isso já é um dos pilares da medicina do estilo de vida, é o manejo do estresse. Então, o fato de você estar bastante envolvido com aquilo que você trabalha, te diminui um pouco o estresse, né? Então, isso eu acho que já é um bom pilar, né, em relação a esse pilar. Em relação ao pilar de atividade física, ele pratica o tênis e faz corrida. Hoje de manhã ele leva as meninas fazem equitação e enquanto elas estão lá no cavalo, ele corre ali perto da Guarapiranga. Ai, que bom! Isso. Em relação à alimentação, que é um outro... São 6 pilares, né, da medicina do estilo de vida. Então, vamos falar, então, 6 pilares da medicina do estilo de vida, porque eu vou anotar para mim também, porque você vai comparar com a vida do Beto e eu já vou anotando aqui que as meninas, inclusive, pegam no meu pé para eu me alimentar melhor, tomar água, fazer exercício. Vamos ver, Thaís, o que eu estou fazendo de errado? Você
Vai visualizando. Então. Vamos lá, vamos ver estilo de vida do Beto. Vamos ver como tá. A alimentação. A gente fala de 80% pelo menos ser como recomendada, né, pela medicina do estilo de vida. E é principalmente uma alimentação que a gente chama de plant-based diet, ou seja, uma alimentação baseada em vegetais. Então, a gente não fala em excluir alguns alimentos, né? Então, a gente fala de inclusão. Então, incluir frutas, verduras, vegetais, grãos integrais, né? E evitar o quê? Os processados e ultraprocessados, embutidos, tudo aquilo que tem rótulo em geral, né? Então, você pega uma maçã, cadê o rótulo da maçã? O que tem na maçã? Né? A gente não tem. Então, aquilo que não está rotulado, normalmente, também não é processado ou é minimamente processado, né? Então, evitar presunto, mortadela, linguiça, salsicha. Peito de peru. Peito de peru. Que todo mundo acha que é saudável. Exatamente, Nossa. né? Então, evitar os processados e ultraprocessados e incluir frutas, verduras, vegetais em geral e os grãos. Isso melhora muito, principalmente, os bichinhos que moram no nosso aparelho digestório, né? No sistema digestivo, no estômago, no intestino, que é chamado de microbiota. Então, elas se alimentam da fibra e isso faz com que o nosso corpo fique menos inflamado, né? Então, é por isso que a medicina do estilo de vida, ela é baseada em evidências científicas, né? Então, o Beto, ele consegue fazer o 80%, 20%. Olha, né? que Hipócrates já falava isso, hein? O pai da medicina. Já que o remédio seja que o alimento seja seu remédio e o remédio seja seu alimento. É isso mesmo. Exatamente, é o que a medicina do estilo de vida prega, né? Então, o Beto, ele tem os deslizes, né? Mas... churrasquinho de vez em quando. Churrasquinho. A gente precisa marcar um churrasco, que eu amo também. Então, e daí a questão é fazer os 80%, 20%. Então, se você tem uma alimentação em 80% do seu tempo rica em vegetais, rica em fibras, grãos integrais, enfim, né? Que seu prato seja... esse prato, e também não adianta falar o prato colorido, né? Às vezes, quando vai falar, daí pega uma criança e põe jujuba no prato, né? Opa! O prato tá colorido, né? Ela vai adorar. Não é prato colorido com jujuba, né? É prato colorido com as frutas, com as verduras, com os vegetais, enfim, né? Com muito grãos integrais. Então, esse pilar, que é um dos pilares fundamentais, ele tá indo bem, né? Tem pontos a melhorar ainda, existem oportunidades de melhoria, mas ele vai bem. O pilar de atividade física, também ele pratica bastante atividade física. Ainda dentro das diretrizes, não sei se é dentro das diretrizes. A diretriz é cerca de 300 minutos de atividade moderada e intensa. Você sabe, Érica, como é que se mede se a atividade é moderada, leve ou intensa? Aeróbica? Não, porque eu só faço menos que leve. Aliás, eu faço... Olha, eu deito na máquina de ondas eletromagnéticas que a gente tem na clínica, que faz 20 mil abdominais, 20 mil agachamentos em 30 minutos. É sensacional. Então, a minha atividade física é ir até a máquina e deitar na máquina. Mas não sei. Da aeróbica, atividade física aeróbica, né? Porque essa Sim. acaba mexendo muito na máquina, mexe mais em termos de força muscular, é isso? Força muscular. Então, Sim. cardiovascular, aeróbico... Sim, principalmente quem teve Covid, para melhorar aquela sarcopenia do Covid e a sarcopenia do idoso. E também a pessoa que já faz treino para dar um up nos treinos da moçada, porque a gente recebe muita gente jovem que faz dieta, exercício e quer dar um Quer mudar a composição corporal. Exatamente. Olha, as meninas que aparecem lá na clínica, elas têm gordura 13%, 12%, porque elas são tão magrinhas. Se eu for medir, a minha é 60%. Eu realmente não sei, porque nós temos os nutrólogos. Érica, vou te chamar para ser minha paciente de estilo Eu estou de vida. precisando. Acho que... Sabe que nós temos os nutrólogos, eles fazem direitinho, eles fazem a bioimpedância, eles fazem toda a avaliação, porque é necessário, eu não sei exatamente.
Então, Qual é a proporção? Daí, mas, na verdade, de atividade física, a Organização Mundial de Saúde recomenda cerca de 300 minutos por semana para um adulto de atividade moderada a intensa. Como é que a gente sabe se a atividade é leve, moderada ou intensa? A atividade leve é aquela que eu estou caminhando e eu consigo falar e cantar. A atividade moderada, eu consigo falar, mas não consigo cantar. E a atividade intensa é quando você fica tão cansada depois de uma atividade física aeróbica que você não consegue nem falar, nem cantar. Então, isso é uma dica importante, né? Para que as pessoas... Agora, mais importante do que um checklist de quanto de atividade física você faz ou de qual pilar seu que está... O importante é que qualquer movimento importa. Então, é o tempo de vida sedentário que também a gente já está comprovado que está mais relacionado. Então, por exemplo, algumas pessoas, CEOs, enfim, vão lá na academia, acordam cedo, ficam 1h30 na academia e depois é sentado em frente ao computador, comendo o sanduíche em frente a milhares de telas, né? Ouviu, CEO? Mavit está ali atrás das câmeras. Você ouviu, CEO? Você está ocupado aí, né? Está anotando. Eu conheço bem esse estilo. O tempo de vida sedentário é o que mais importa. Então, fazer pequenas pausas e pôr o corpo para se movimentar, isso traz muitos benefícios para a saúde. Tinha até aquela ginástica laboral, né? Sim. Que incentivava as pessoas durante o trabalho mesmo. Quando eu trabalhei em grande empresa, vinha um escritório e tinha fisioterapeuta que de tempos em tempos faz dava, pausas, né? Pausas, daí faz dava uma horinha. alongamento. Isso, fazia alongamento, isso mesmo. Era super legal. Nossa, melhorava muito a qualidade de vida. Você dava uma respirada. É muito importante. Para as crianças também melhora muito o aprendizado, se a atividade física tem um efeito cerebral. O outro pilar é o uso é o sono. Então, e o Beto, no sono, ele... Como que você acha que você está no sono, Beto? Boa pergunta. Eu acho que ele tem... Essa semana foi meio puxada aí. Um dia eu cheguei 2 horas, cirurgia não acabou. Demorou para começar, atrasou uma, tinha 2 cirurgias. Ixi. Acabei indo dormir às 2 e acordei às 6, né? 6h30 para ir jogar tênis. Enfim... Eu durmo em média 6 horas por noite. Como é que é isso? Porque eu durmo bem, eu fico bem com 6 horas por noite. Então, a recomendado é entre 7 e 8 horas, né, por noite. Então, esse aí, ó. Mas 6 eu fico bem. Menos de 6 eu fico mal. E se eu dormir 8 horas, é muito difícil eu dormir 8 horas. Só se for um rebote, por exemplo, daquela noite que eu dormi mal, outra eu dormi 8. Eu preciso das 8 horas mesmo de sono. Quando eu não durmo às 8 horas, eu realmente... Não sei como, quando a Érica... Quando a gente se conheceu, eu era residente, a Érica estava no 6º ano. Ela passou na pediatria comigo, eu era residente. Isso. E naquela época, eu confesso que eu não dormia às 8 horas, porque a gente dá muito plantão, né? A gente quase não dormia. Tinha uns plantões loucos que nós fazíamos de 24 horas. Sim. Era uma coisa insana, em que você ia emendando um no outro. Não tinha pós-plantão, não, né? Agora, acho que já existem algumas recomendações para pós-plantão. Mas no sono, ele está aí dentro de uma... Se a gente fosse fazer uma roda da vida, ele estaria com uma pontuação um pouquinho... Também ainda é um fator aí para melhorias. Tabaco e álcool é um outro pilar. Não fuma, não usa substâncias... E o álcool, ele usa dentro de um padrão bem tolerável, né? Então, Vinhozinho de fim de semana, todo mundo merece, né? Exatamente. Cervejinha no churrasco. Então, nós falamos da alimentação, do sono, da atividade física, do uso de tabaco, álcool. O outro pilar são os relacionamentos saudáveis. Olha, que legal! Existe uma... Por isso que nós estamos aqui hoje. Isso é medicina do estilo de vida, né? Os relacionamentos saudáveis. Então, tem um trabalho de Harvard que eles fizeram por mais de... Agora já deve estar uns 85 anos. Eles acompanharam homens de diversos
diversos níveis socioeconômicos por muitos anos. Então, tinham gente com mais condições financeiras ou com menos. Chegando ao final desse trabalho, se descobriu que o que mais tinha relacionamento e desfecho em saúde eram quem tinha conseguido relacionamentos saudáveis. Eu acredito muito nisso. Networking, anota aí, networking. Exatamente, né? Então, e o manejo de estresse, que como eu disse, acho que o Beto é uma pessoa bem tranquila, assim. E é engraçado que quando fala de manejo de estresse, todo mundo pensa em meditação, né? Mas, obviamente, que meditação é um fator, mas acho que é o estar presente, né? Sim. Eu acho que a própria cirurgia micrográfica de Mohs faz com que ele esteja... Porque é uma cirurgia longa, Sim, né? verdade. Tem que ser muito paciencioso e tem que estar ali presente o tempo inteiro, né? Então, eu acho... Então, existem outras formas que não somente a meditação de você estar presente. Então, bordados ou fazer ikebana... enfim, tem várias outras formas de você exercitar a atenção plena e a presença, né? E o reconhecimento das suas emoções. Isso é muito interessante. Durante as cirurgias, que são longas mesmo, a gente põe toda a conversa em dia, né? Fala Vocês dos praticam, filhos. então, relacionamentos saudáveis e manejo de estresse. Exatamente. Eu falo, às vezes eu tô com o Beto, essas cirurgias que emendam, que tem várias fases, que demoram muito. Eu falo, meu marido às vezes fica mandando mensagem no celular. Não acabou, não acabou, não acabou. Eu falo assim, não acabou, fique tranquilo. Relax, eu tô aqui com o Beto, tá tudo bem. A gente nem vê a hora passar e às vezes já foram 6 horas. E é verdade. Porque tá no engajamento, tá, né? Então, pode ver quando... Então, assim, e esses fatores têm piorado bastante. São todos relacionados com doenças crônicas não transmissíveis, né, Eriquinha? Acredito, muito. Então, você a vê medicina quando do futuro. a gente tem os fellows, como é legal, o dia passa voando. Quando tem muita atividade, né? Esquece dos problemas. Mas muita atividade, mas a atividade com aquele pessoalzinho jovem, leve, interessado. Sim. Que para eles tudo é novidade. Então, tudo que você fala para o aluno serve de encantamento. Teve um aluno tão bonitinho, Lucas, beijo para você. Você lembra que a gente estava fazendo laser e a gente faz um black pill que solta uma pasta de carbono. E é o peeling de Hollywood, que é o mais pedido pelas pacientes da clínica. Deixa a pele brilhante, fecha os poros, melhora as rugas, sensacional. Mas ele suja as lentes. Na hora que você está operando, você dá o disparo, ele vai destruindo o carbono que está na pele, mas aquele carbono retorna na lente com calor, com alta energia e acaba destruindo a lente. Então, você tem que limpar muito bem para poder continuar o tratamento. E eu ensinei como limpava e depois, no final do tratamento, eu falei, Lucas, eu ensinei você a limpar, agora você limpa essa lente. Ele pegou o álcool isopropílico com cotonete e saiu limpando as lentes. No final do dia, ele já estava craque em limpar a lente. Quando ele foi embora, ele virou assim, ai, doutora, muito obrigada, quero agradecer você, quero agradecer também as médicas aqui. Eu acho que não era a Thaís que estava, era a Ana Paula. Acho que era a Ana. Ela falou, eu quero agradecer muito que vocês até me deixaram limpar a lente do lente. E aí foi tão bonitinho. Todo mundo escutou essa conversa no finalzinho do dia e todo mundo falou, ai, que fofo. Todo mundo fica perguntando, quando é que vem aquele seu médico fofo? Quando é que vem aquele médico fofinho? Então, eles trazem uma leveza, assim, um encantamento. Poxa, eu perturbo as meninas para limpar a lente, limpar a lente, limpar a lente, como se fosse um mantra. Eu acho que elas não aguentam mais me ouvir falar para limpar a lente. E para elas é uma rotina. Chato, e eu fico falando insistentemente porque você viu a importância, né? Sim. A gente perde uma lente nisso.
E com isso nós ficamos... vamos ficar 3 semanas sem um aparelho, na melhor das hipóteses, se a lente estiver no Brasil. Senão tem que importar a lente. Nós chegamos a ficar com o aparelho com mais de 1 ano sem ter a lente. Então, para elas é chato, é um trabalho árduo, mas para ele era um prazer. Então, realmente, assim, quando vem os alunos renovam a gente. O Beto também tem os alunos na faculdade, mas seus alunos são um pouco mais velhos, né, Beto? São. Eu pego uma turminha mais experiente. Pessoal que está nos últimos anos da dermatologia, que a gente ensina a cirurgia da pele, é isso que a Thaís falou. Nosso objetivo é que ele consiga se virar no consultório, no ambulatório, e eles saem lá, craques lá do ABC, os próprios residentes, para tirar um tumor pequeno, para fazer um pequeno retalho ou até um enxertinho que dá para fazer no consultório. E saem operando dos pés à cabeça, né? De unha encravada a cistos do couro cabeludo. Eu tenho também lá quem acabou a dermatologia e fica mais 1 ano em cirurgia dermatológica. Eles vão todo dia e põem a mão na massa. Esses sim saem mais craques em cirurgia. Já conseguem fazer umas cirurgias de um nível mais avançado. E quem já fez cirurgia dermatológica e quer aprender cirurgia micrográfica de Mohs, fica mais 1 ano lá comigo. E aí fica fazendo a cirurgia, vendo no microscópio e reconstruindo. Aí está no topo da cadeia, né? Então eu pego esse pessoal bem interessado, bem focado, super dedicado, que quer aprender. Então, todas as dicas, todas as novidades. E eu sou assim, que nem você. Eu gosto de passar tudo que eu sei. Sim. Algumas coisas que tem no livro e muitas que não tem. Muitas. Que é da prática. Aparece lá uma situação no meio de uma cirurgia e sempre tem surpresinha. E aí você tem que se virar, tem que ir criando. Essa semana mesmo, colegas me pegaram no pé. Pô, mas você faz isso, nunca vi publicado, não tem lugar nenhum, você tem que publicar. E você sabe, eu sou o maior preguiçoso para escrever. Eu faço tudo, mas escrever artigo científico não é comigo, assim. Eu fico... Tanto que devia ter centenas de publicações, Verdade. mas eu não publico, porque eu tenho preguiça. Você era editora lá da revista, me falava, eu escrevia acho que uns 2 ou 3 artigos só para você, mas porque era você, senão não escrevia, não. Verdade. Mas também, eu mesma, quando eu era editora científica, eu tinha essa facilidade e tinha que cobrar os médicos, e ao mesmo tempo eu já ia fazendo os artigos, mas hoje... Parece que o nosso tempo está mais escasso, está mais difícil, né? Para sentar e escrever. Até eu mesma. Eu falo assim, eu sou ex-editora científica. O pessoal está sempre querendo me ressuscitar. Como editora, assim. Ficam mandando cartas. Você não quer fazer parte? Eu já estou em 2 revistas. Já é trabalho suficiente. Então, eu falo assim, eu sou editora científica aposentada. Então... mas realmente publicar, o Beto, se ele tivesse publicado, nossa, ele teria, eu acho, com segurança, o maior número de publicações da América Latina. Eu não sei isso aí. Eu sei que eu vou lá de voluntário, dou aula, ensino o que eu faço, atendo os pacientes. É muito gratificante, porque você está fazendo ali a sua doação naquele período, né? Tanto do ensino quanto do atendimento à população, que é uma população carente que a gente atende lá na faculdade, uma população do Sistema Único de Saúde do SUS. Então, isso é muito gostoso. Você tem uma ideia, Beto, de como está a incidência de câncer de pele no Brasil como um todo? Qual região tem mais, qual tem menos? Você está com essas estatísticas na cabeça? Então, as estatísticas que a gente tem assim, de cabeça pele mais clara, mais câncer de pele. Então, a gente vê uma grande incidência sul e sudeste, mais. Centro-oeste intermediário, já é um pessoal, assim, um pouco moreno, um pouco mais claro. E no norte e nordeste, é um pessoal que normalmente tem pele um pouco mais bronzeada, um pouco mais morena, negros. E essa população acaba tendo uma certa resistência maior ao câncer de pele. Eles têm também, só que a frequência é um pouco menor. Então, a gente vê muito pelo Brasil, mais para o sul, sudeste. Agora, você tem que ver estatística assim, não tem no Brasil muito certo que a chance de uma pessoa ter um tumor de pele ao longo da vida. Ah, sim. Mas tem pessoas claras, com famílias com tendência, que é muito mais do que 10%, 20%. Enquanto outras que é menos de 1%.
Então, e também outro fator, né? Tem a tendência genética, que pode, por si só, já causar o câncer de pele, mas tem também os hábitos. Principalmente exposição a radiações, onde a radiação ultravioleta é o principal fator. Sim. Então, pessoas cronicamente expostas, elas vão ter desde câncerzinho superficial até cânceres que podem ser mais agressivos. Então, tudo isso tem que ser considerado para avaliar o risco de uma pessoa. Existem tabelinhas, você pode achar em aplicativos ou no site, a de Sociedade Americana, a Sociedade de Dermatologia também tinha, eu tenho maior ou menor chance de vir a ter um câncer de pele. Nesses casos é mais focado para melanoma, Verdade. que é um câncer mais agressivo, ele é o terceiro mais frequente na pele, mas é o que espalha mais rápido, que dá metástases com maior frequência. Esse invade mesmo. Inclusive, pessoas públicas faleceram de melanoma, que deu metástase cerebral. As pessoas morreram em muito pouco tempo. Aquele político, irmão do Collor, não foi? Vocês lembram? O irmão do Collor teve melanoma, não foi? Teve muitas pessoas públicas porque representam uma parte da população. Que a gente acaba acompanhando essas pessoas. Eu me lembro que ele faleceu jovem. Foi verdade. Verdade. E aproveitando, já que nós estamos falando do melanoma, a regrinha do ABCDE do melanoma. Ah, sim. O melanoma ele pode ser detectado de duas maneiras. Isso é importantíssimo. A gente precisa detectar precoce. Isso mudou a história do melanoma, sabe, Érica? Sim. Antes, melanoma era igual vou morrer, ferrou, não tem mais o que fazer. E hoje não é assim. A gente dá um diagnóstico de melanoma com tranquilidade, trata, e os tratamentos, desde o inicial, que às vezes com uma pequena cirurgia no consultório você cura e acabou, sem risco de metástase nem nada, porque ele está fininho, porque o risco vai de acordo com a profundidade que ele está na pele. Então, se ele está rasinho, só na superfície, ele não espalha. A gente descobriu isso. E conforme ele vai afundando mais, ele também vai espalhando mais. Nossa, muito importante detectar precocemente. Mensagem para vocês: detecção precoce. Então, uma ferida que não cicatriza, uma pinta estranha, precisa consultar logo o dermatologista. E esse ABCD, então, é para vocês reconhecerem as pintas diferentes. Como é que é? Assimetria. Então, você olha uma pinta, se ela é redondinha, bonitinha, tal, simétrica. Se você dividir ela ao meio, nos dois principais eixos, por exemplo, norte-sul, leste-oeste, e percebe que os quadrantes são iguais, você dividiu assim, esse lado é parecido com esse. Dividiu assim, o de cima é parecido com o de baixo, é bom, é simétrico. Mas não é só a forma. Também a cor importa, ele pode ser assimétrico na distribuição de cores, ou mais alto num ponto, mais baixinho no outro. Então, a assimetria é o primeiro ponto, o A. Depois tem o B, borda. Se a borda é lisinha, ótimo. Se parece um mapa geográfico cheio de reentrâncias, ruim. Então, sempre vai para o que é regular é bom, o que é irregular é ruim. E o C são as cores. O melanoma escreve com sua tinta na pele. Eu estou aqui, eu sou grave. Algumas pessoas conseguem ver o que ela escreveu, outras não. Né? Uma linguagem que a gente entende bem, mas que nem sempre as pessoas reconhecem. Sim. Se tem uma cor, duas, tudo bem. Às vezes é pretinho num canto, castanho claro no outro, marrom no outro, são cores ok. Quando começa a ter mais cores, vermelho, azul, meio acinzentado, tudo dentro da mesma pinta, mais cores, irregular, pior. Uma ou duas cores, melhor. Ok. Então, já fomos A, B, C, agora o D. D é o diâmetro. A gente fala em 6 milímetros, pouquinho mais que meio centímetro. Então, as pintinhas pequenas têm menor tendência de ser graves. Isso é mais ou menos assim, tá? Isso é a regra. Porque quando a gente consegue detectar melanoma hoje, a gente tem detectado com 2 milímetros, com 3 milímetros. Aí entra, não o diâmetro, o E. E é a evolução. Se tem aquela pinta, sempre foi assim, não está mudando, então ela está evoluindo bem, ok. Se tinha uma pinta e de repente ela cresceu, ela mudou, ela feriu alguma coisa, então aí evoluiu mal. Mas tem uma outra diquinha, uma pinta que não tinha
e apareceu. Nossa, essa dica é valiosíssima. Uma pinta que não existia naquele local e, de repente, apareceu. A maioria dos melanomas são assim, a gente chama de novo, quer dizer, ele apareceu onde não tinha nada e já nasce como melanoma. Então, a maioria dos melanomas nasce como melanoma, ele não nasce como uma pinta e depois transforma. Por isso que é importante fazer essa detecção, perceber, ó, tem uma pinta aqui que eu não tinha, eu acho que eu não tinha. Nossa, e essa pinta está crescendo. Pintas novas surgem na infância, surgem na adolescência, surgem no adulto jovem. Passou de uns 25, no máximo 30 anos, não é para ter pinta nova nenhuma, não pode mais aparecer. Aquelas antigas podem ir ficando gordinhas, parecendo aquelas verruguinhas de velho, sabe? Sim, sim. Mas Sei muito bem. Doutora Thaís, você precisa tirar umas verruguinhas de velho de mim, doutora Thaís. Eu tiro, só pedir. Mas é isso, então o melanoma é isso. Agora, a detecção no médico é diferente. Claro que essa regra vale, mas a gente vai observar com um aparelhinho que é o dermatoscópio, que aumenta 10 vezes com uma luz especial e vai olhar cada pintinha. Tem gente que parece dálmata, a gente fica lá mais de meia hora para ver todas aquelas pintas, né? Mas a maioria das pessoas tem uma ou outra pinta, a gente consegue verificar e aí a gente vai ver a estrutura da pinta. E aí a estrutura vai dizer muito pra gente. Ela pode ter alguma coisa parecendo uma redezinha, parecendo umas bolinhas que a gente chama de glóbulos. Se a bolinha é pequena, são pontos. São estruturas normais na pinta, que tem que ter uma distribuição regular também dentro da pinta. Se ela está irregular, se a gente vê uma área que parece uma cicatriz, algumas áreas manchadas, sem estrutura. Então, quando a gente vai vendo essa grande irregularidade, às vezes numa pinta pequenininha, a gente fala, essa aqui é bom tirar. Muitas vezes ela é um nevo atípico, uma pinta feia. É diferente. Pinta feia e melanoma são duas coisas diferentes. Sim. Nossa, veio atipia, tô ferrado. O paciente fala, não tá, atípico, saiu inteiro, acabou. A diferença é que a gente tem que tirar alguns nevos atípicos porque eles parecem um melanoma. A gente não consegue saber. Só na microscopia, depois que tirou, é que vai ter a certeza. Então, a gente consegue ver mais do que o próprio paciente. E quem tem muita pinta, pintas regulares, aí a gente faz foto do corpo inteiro, foto das pintinhas, que é o exame do mapeamento corporal, para poder acompanhar, porque aí nunca vai saber qual é a nova que apareceu, né? Verdade. Porque tem um montão. É. Então, eu vou lá examinar o paciente a cada 6 meses ou a cada ano, eu não vou lembrar a pinta que ele tinha, impossível. Não tem como. Então, no melanoma é isso daí, ele é o terceiro câncer mais frequente de pele, e a gente tem no meio disso aí o espinocelular, que se você quiser a gente pode falar um pouquinho. Ah, eu quero. O espino celular, às vezes, ele é negligenciado, mas quando a gente pega um espino, nossa, tem que operar rápido, porque ele já é mais agressivo, não é? Ele é mais agressivo. O carcinoma espinocelular, ele está também relacionado à exposição solar crônica, é mais frequente em pessoas de pele clara, e ele tem um aspecto interessante. Ele parece normalmente uma verruguinha. Um calinho mais grosso, que vai crescendo, vermelhinho. Muitas vezes ele parece uma verruguinha alta, que a gente chama de corno cutâneo, parece um corninho, assim. Parece um corninho, é verdade. Ó. Parece um chifrinho, né? Às vezes E eu já tive vários pacientes que nasceram o corno na fronte, porque é uma região que toma sol, Sim. tem exposição solar crônica, tendência ao câncer de pele. Apareceram com corninho e falou, doutora, será que minha mulher tá botando chifre? precisa tomar cuidado como fala, né? Você tem um corno, opa, corno não, doutor, que é isso? A mulher é uma santa e tal. Então, você não sabe, a mulher pro marido, né? Vai saber. Sim. Enfim, hoje em dia... Mas, então, tem essa característica. Tem alguns que parecem um vulcãozinho. Parece um vulcãozinho. Eu acho tão bonitinho esse tumor. A gente tem mania de ficar achando os tumores bonitinhos. A gente gosta. Mas é porque para o leigo é um câncer. Mas para nós, a gente vê aquela estrutura, analisa no microscópio e você vê que histologicamente ela é bonita na microscopia. Eu adoro vulcãozinho. O queratocantoma, ele tem até um nome esquisito aí, né? E depois tem os outros espinocelulares, que são também lesões que vêm e não curam, que podem ser uns carocinhos, umas bolinhas, muitos ferem e sangram, às vezes na unha parece verruga e vai tratando como verruga, ou parece assim uma micose na unha, e a pessoa vai deixando e aquilo vai crescendo e pode ser grave, né? E o tratamento é igual ao vasocelular, tá no comecinho, tá fininho, cirurgia normal com a margem,
está um pouquinho mais agressivo ou em área importante, cirurgia micrográfica de Mohs. E em casos mais avançados, que ele espalhou, que deu metástases, aí tem que tirar os gânglios. E tem umas quimioterapias novas que ajudam muito no controle do câncer. Então, para o melanoma, tem tratamento sistêmico, tanto oral quanto injetável, que hoje melhora muito a sobrevida e controla mais. Para o espinocelular também e para os basocelulares avançados também. Coisa de 3, 5 anos para cá, viu, Erika? Mudou a história do câncer avançado. Então, quem tem melanoma, a gente pega muito mais melanoma do que antes, porque Sim, a gente detecta no começo. Detecta bem no começo. A gente cura muito mais melanoma do que antes, porque trata no começo. Isso. Tem uns que escapam. Ou o paciente não foi, ou não diagnosticou, ou ele é muito agressivo mesmo, do próprio tumor. E aí esse tumor, então, ficou maior, e só a cirurgia não resolveu. Mesmo assim, os tratamentos aumentaram muito a sobrevida. Então, o diagnóstico do melanoma contra a curva de sobrevida mudou muito. Mais diagnóstico e grande sobrevida. E os que morrem acabaram ficando um percentual muito pequeno. Sim. Porque a gente diagnostica antes. Isso é importante, por isso que eu repito. Trata antes e trata de uma maneira mais eficaz do que a gente tratava antes. Olha que alegria que eu tenho para contar para vocês. Mês passado, Thais, não sei se você se lembra, que veio um paciente meu que já tem mais de 8 anos que eu detectei uma pista e era um melanoma. lembro. E ela viu o paciente, ele veio no retorno de mais de 8 anos, porque na verdade ele apareceu outra lesão, ele ficou com medo de ser melanoma. Mas eu já havia dado alta para ele, porque fez 5 anos, ele estava bem. E ele já estava de alta. Ele voltou, eu examinei, a Thaís viu como... Que alegria, né? Sim. De você ver um paciente que sobreviveu e que você conseguiu curar porque você pegou uma pinta. E a semana passada veio a filha dele e que já está gestante. Olha só, você vê a filha grávida, você vê esse paciente que é pai de família vai ver uma neta nascer. Olha que alegria. Isso Muito não legal. seria possível sem a detecção precoce. E era realmente uma pinta bem agressiva, né? Então... Isso é importante, Erika. Sabe por quê Sim. que a gente aprendeu e a gente faz e a gente tem que insistir? A gente examina o paciente inteiro. Isso. E às vezes pode até ser constrangedor para o paciente que veio com alguma lesão na face. E você fala, olha, eu gostaria que você tirasse toda a roupa, Sim. fica só com a roupa íntima, que eu quero te examinar da cabeça aos pés. Mas doutor, mas isso aí eu examinar um homem, uma moça jovem, às vezes meio... Isso. Falo, olha, é porque para eu ver se tem algum possível câncer de pele, alguma pinta que você não detectou. E com esse exame completo que eu faço em qualquer idade, desde bebezinho até de 100 anos, examino da cabeça aos pés. Eu já fiz vários diagnósticos de tumores basocelulares, espino, melanoma, outros, de condições de pele que o paciente nem sabia que tinha, micoses, alergias e outras coisas. Então, precisa ter tempo, dedicação para o paciente, examinar mesmo inteiro, olhar as unhas, dar uma olhada na orelha, enfim, o pé, entre os dedos, tudo, porque a pele é o maior órgão do corpo. Sim. Todo tipo de doença tem na dermatologia, por isso que é uma especialidade que tem que estudar sempre e é difícil. Então, a gente detecta coisas. Então, esse hábito que a gente tem, criou de ver o paciente inteirinho, examinar da cabeça aos pés, ainda pergunto, olha, perto do genital, não examino, mas pergunto, tem alguma pinta, alguma coisa? Ah, tem uma verruguinha, então deixa eu ver. Senão, eu normalmente não vejo se não for uma queixa específica. E com isso, a gente detecta e ajuda aquele paciente que foi por um outro motivo e, de Verdade. repente, ele acaba tendo essa possibilidade. E eu sou mais ciumento que você. Eu não dou alta para os meus pacientes. Eu Não falo que dá todo alta. ano eles têm que ser examinados. Porque quem teve um câncer de pele tem muito mais chance do que quem nunca teve de ter um outro. Isso para quem teve um. Mas quem já teve 2, aí é quase certeza que ele vai ter mais. Engraçado, né? O primeiro não é obrigatório que ele vai ter mais um, só é maior chance. Agora, o segundo é quase obrigatório que ao longo de alguns anos ele vai ter mais. Olha que interessante. Sabe que é muito comum, às vezes o paciente faz uma cirurgia de câncer de pele e, infelizmente, aparece outro, a gente detecta. Teve uma paciente, uma não, várias, mas uma paciente particular que nós fizemos a cirurgia, foi uma lesão que apareceu na
glabela, foi feita a retirada, você fez um retalho, ficou maravilhoso. Ela foi vindo nos retornos e apareceu uma lesão na ponta do nariz. Não sei se você se lembra que foi feita a cirurgia com um retalho na região da ponta do nariz. Ficou sensacional. Passaram-se 5 anos, eu dei alta para ela. Aí sabe o que aconteceu? Todo ano ela vai me ver. Ela não quis ter alta. Ela não quis ter alta. Tem ela isso também, fala até hoje. Olha, você e doutor Beto foram tão maravilhosos no meu tratamento que eu tenho medo de ter outros tumores. Então, doutor, eu venho todo ano, mesmo que não precise. E é uma paciente muito clara. Ela vem, ela sempre manda um abraço para o doutor Beto. Ela também chama você de doutor Beto, porque é uma senhora assim muito fofa. E os pacientes que acabam seguindo por longos períodos, a gente acaba ficando mais numa íntimo. amizade, né? E ela não quer ter alta. Todo ano ela tem na programação dela, ela visita o geriatra, o cardiologista, o geriatra, o nefrologista, Gineco, provavelmente. gineco e o dermatologista. Eu achei fantástico, já que é uma paciente clara que já teve câncer de pele, eu achei sensacional. E ela está com 93 anos. E tem uns pacientes que são interessantes. Eu tenho uns 2 que me chamam, você é meu anjo da pele. E eu tenho os outros 3 senhores, assim, mais tradicionais, que não suportam protetor solar. Nenhum tipo, nem esse senhor, nada, não suportam. Então eles vêm, aí às vezes a esposa vem junto, fica no pé e tal, fala, não, o doutor Terziê é meu protetor solar. Ai, que bonitinho! Eu falo, mas eu não Gostei protejo, eu te oriento, ele faz medidas físicas, camiseta, chapéu, evita sol nos horários de pico, faz lá o seu ciclismo, faz lá suas atividades, mas fala que eu sou o protetor da pele dele, não o creme, né, mas o protetor da pele. Beto, Bonitinho. antigamente, quando nós nos formamos, a gente prescrevia filtro solar, o paciente queria matar, a gente não usava de jeito nenhum. E também os filtros solares, eu não sei se você lembra, os filtros solares pareciam um hipogloss. E não espalhavam. Grosso, gorduroso. Enchia o rosto de acne. Realmente era bem difícil. Hoje, tem vários tipos. Tem loção, gel, tem aqueles que vêm junto com a maquiagem, que as mulheres geralmente adoram. Também já disfarçam as ruguinhas, disfarçam As manchas. Então, já a adesão é maior. Hoje em dia, para as pessoas que nós convivemos, os nossos pacientes, é praticamente impossível ele sair do consultório sem o filtro solar. E se você esquece, às vezes, porque você está fazendo a consulta de outra coisa, tá tratando uma micose da unha, você esquece de dar o filtro solar, a pessoa antes de sair fala, doutora, você não vai me dar nenhum filtro solar? Hoje o próprio paciente pede, né? A gente mudou. E lembra da época que nós pedíamos para usar chapéu, boné, óculos, ficar à sombra, usar guarda-sol, o pessoal queria matar a gente? Lembra? Hoje... Tinha que ficar bronzeado, de qualquer jeito. Fazia um campo de bronzeamento artificial. Lembra quanto? Um absurdo. Quantas? Um crime contra a pele. Nossa, lembra que tinham... As pessoas faziam bronzeamento, deitavam... Ainda fazem. E nós pegamos muitos tumores daquela época. Eu me lembro de pegar muito tumor naquela época. Mas Ainda sabe o que fazem? Fazem. É proibido, Sabe o mas que é legal fazem. isso que vocês estão falando? Que vem muito para pediatria também, né? Ah, Se você tem. parar para pensar, nós na infância usamos muito pouco, né? Protetor. Nada, E hoje imagina. você não vê quase, você vai... Todo mundo tem uma preocupação enorme em proteger as crianças com o filtro solar, né? Existe a questão que o pessoal reclama aí, fica com a questão da vitamina D, né? Sempre é mas não vejo ninguém não protegendo as crianças com filtro solar e com camiseta também de manga longa. Sim. Pode ver, vocês veem. Agora estamos no verão ainda, né? No final dele, num verão meio chuvoso e até meio frio, né? Sim. Que eu achei que foi esse verão
de 2022. Mas se você vai para a praia, assim, é muito legal. Dá para ir, para vocês que são dermatos, ficar feliz da vida. E a gente que é pediatra também, pediatra acaba influenciando muito nisso, porque eles vêm perguntando pra gente, vou levar na praia, o que que eu coloco, o que que eu não coloco. E as roupinhas com filtro solar para criança que se mexe, que vai embora brincar, não vai fazer a reposição a cada 3 horas. As roupas são muito úteis. E hoje as roupas são legais, são bacaninhas, tem bastante opção. Colorida, de super-herói, de personagens, é muito legal. As nossas filhas, tem uma dica interessante para as criancinhas, é assim, brinca com elas sobre isso, entendeu? As nossas pequenas, no começo era meio melado, também não queriam usar, a criança pequena é mais difícil e tal, quando é bebê é mais fácil, tem uma idade ali com uns 2, 3, 4 anos que elas são meio resistentes, e depois com o hábito já fica mais fácil. Então a gente brincava do protetor solar. Olha, põe aqui no papai, faz uma carinha. Aí põe 2 olhinhos, tá uma sobrancelha, narizinho, boquinha. Espalha agora. Que legal. Nossa, papai tem pelo, é mais difícil. Vamos ver em você, olha, é mais fácil. Pronto. Você tem que brincar, porque a criança é muito lúdica, né? Então o negócio de brincar acaba ajudando. E aí vão pôr essa roupinha, olha, você parece a Frozen, parece um personagem aí da Disney ou de qualquer coisa que eles gostem. Então a roupinha que é toda feita para criança, com tecido agradável e com personagens, desenhos, enfim, acabam ajudando bastante. É uma boa dica para as crianças. Verdade. E a história da vitamina D, assim, um pouquinho de sol, meia hora, 2, 3 vezes por semana, nos membros superiores e inferiores, já faz a vitamina D. Não precisa ficar tostando no sol para ter vitamina D. Claro que se você entrar num claustro e ficar sem tomar nada de sol, claro. e ficar cheio de protetor e cheio de roupa a vida inteira, mas ninguém consegue ficar o dia inteiro. Sim. E nem toda hora, né? Então, e a gente vive num país tropical. A gente vê muito estudo de países europeus que tem pouco sol. Verdade. Que a época do inverno é uma época muito de poucas horas de sol por dia e muita nebulosidade. Então, eles nem têm muito como se expor ao sol nesses períodos. É aí que aparece, principalmente, o déficit de vitamina D. E os estudos, muitas vezes, são feitos nesses locais, né? Sim. Então, precisa ter coisas aplicadas à nossa realidade, que é um país tropical e que acho que desde o Oiapoque ao Chuí, todo mundo acaba, de alguma maneira, se expondo ao sol. Verdade. Bom, pessoal, a conversa foi ótima. Eu acho que nós falamos bastante sobre câncer de pele. Deu já para acender os alertas de quem está assistindo, da importância do autoexame e de qualquer dúvida de lesões, passar com dermatologista. Então, feridas que não cicatrizam, lesões, pintas novas, procure o seu médico dermatologista. Isso vai salvar a vida de muita gente. Você que está assistindo já deu seu like? Então, aproveita, dá o like. Espalha para os seus amigos essa dica. Eu quero agradecer muito, Dr. Luiz Roberto Terzia, meu amigo querido. Muito obrigada pela presença e pelos seus conhecimentos. Um grande prazer, Érica. Obrigado por ter me convidado. Isso que você falou é fundamental. Examinem seus familiares. Dá uma olhadinha na criança, no cônjuge, nos pais. Olha todo mundo. Você olhou uma coisa estranha, falou, opa, peraí, você já foi ver isso? Já fui ver, então tá bom. Se não, vá ver. Porque muitas vezes a pessoa não vê coisas nas costas. E está numa piscina, está numa praia, está exposto, você consegue olhar o que a pessoa não vê e orientá-la. Então, essa é uma dica boa. Depois eu vou querer que a Cláudia venha aqui contar o desfecho disso. Falou todos os pilares, mas o que isso muda na vida, né? Quanto a pessoa vive mais, vive melhor, precisa tomar mais remédio, menos remédio. Quem toma remédio pode parar de tomar, de repente, só cuidando, assim, do estilo de vida. Acho que isso é interessante você contar pra gente depois. Érica, foi um grande prazer. Você me convidou para fazer o que eu gosto, conversar com você, conversar com pessoas, estar aqui, falar sobre o que eu amo, minha paixão, que é dermatologia, dentro dela o câncer de pele, a cirurgia de câncer de pele, cirurgia da pele em geral, e a cirurgia micrográfica de Mohs. Então, para mim foi um grande prazer, foi aqui um dia super agradável, só tenho que te agradecer de novo, uma grande amiga, uma excelente pessoa e uma dermatologista maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigada. E
Claudinha, muito obrigada por ter vindo. Você vai voltar outras vezes. Volto. Você vem fazer um estágio supremo de Medcast. Eu virei fazer um estágio supremo de Medcast e falar um pouco mais sobre medicina do estilo de vida. Foi um prazer estar aqui. Nossa, que comunicadora, hein, Érica? Vamos combinar que Obrigada. uma excelente comunicadora. Parabéns. Obrigada. Muito bom ver você aqui. Só aproveitando, Claudinha, como é que o pessoal acha no seu Instagram? Doutora Cláudia Terzian. Tá. Daí lá a gente fala bastante sobre medicina do adolescente e sobre medicina do estilo de vida, né? Sobre pediatria, medicina do adolescente e medicina do estilo de vida. E tem da minha clínica, que é o IMEV, né? Então, temos o Instituto de Medicina do Estilo de Vida. Legal. Pessoal, vão achar a Claudinha. Achar o Dr. Terzian. Qual que é o seu Instagram mesmo? Olha, Eriquinha, deve ser Beto Terzian. Mas, ó, eu realmente vou confessar, também não gosto de escrever muito artigo científico, mas também em mídias sociais eu sou meio fraquinho, sabe? É um outro ponto que não é medicina do estilo de vida, mas é mais, assim, a comunicação da Érica. Mas vão me achar lá, ou põe Luiz Roberto Terzian, ou põe Beto Terzian, que eu vou aparecer. Eu não fico pondo muita coisa, eu sou meio preguiçoso para essas coisas aí. Até porque eu trabalho muito, toda hora, estou lá no Einstein, estou lá na faculdade, estou no grupo de oncologia lá do Einstein, toda hora tem paciente, tem cirurgia, então eu fico tão atarefado que eu acabo até negligenciando. Vocês me desculpem, nada contra o pessoal, pelo contrário, acho que é bom, só que eu vejo pouco, então se alguém perguntar alguma coisa e eu demorar um mês para responder, não fica bravo. Verdade. Gente, também doutora Thaís, que está conosco na Human Clinic, tá toda terça e toda quinta. Terça e quinta. Ótimo. E vai várias horas extras. Às vezes a Muitas, gente inventa uns algumas. cursos, ela vai várias horas extras. Doutora Thaís, como é que o pessoal te acha nas mídias sociais? Meu Instagram é thaís.h.al de lua, F de faca. Muito bem. Então, pessoal, também me sigam. Érica Monteiro MD no Instagram. E aqui nós temos o site da empresa Medcast, que me convidou para ser apresentadora desse programa. E tem os meus cortes, que são o Érica Monteiro MD, onde eu pego os momentos mais interessantes da conversa. Então, um beijo para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.